com Jesus. Bom dia com Jesus. Isso. Aí eu creio que ele ouviu, né? Assim seja. Nós vamos ler aos Efésios, no capítulo 6. A partir do versículo 10, leremos apenas até o versículo 13. Agora sim, todos encontraram, né? No demais, irmãos meus, você está incluído nisto. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, agradecidos pela grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo, em mais uma vez estarmos juntos neste lugarzinho simples, humilde. Ó Deus, é novamente a manjedoura, mas é a porta que o Senhor abriu, aonde o Senhor tem marcado o encontro conosco, todas as vezes que nós reunimos neste lugar. Portanto, bom Pai, aceita a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, e rogamos que o Senhor continue conosco, se conosco nesta manhã. Visita-nos, ó Pai, através de Teu Espírito Santo, através de Sua palavra. Nós oramos agradecidos e entregamos este culto nas mãos do Senhor. Pela fé, no nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Bom, por certo vocês já desconfiaram que vamos continuar na mensagem revesti-vos, né, de toda a armadura de Deus. Mas então, amados, nós vamos continuar um pouquinho mais nesta mensagem. Tem gente que quer que a gente continue, né? Mas temos uma palavra do Senhor Jesus que nos disse: não temais, pequeno rebanho, porque aprouve a vosso Pai dar-vos o reino. Não temais. Eu tenho dito, às vezes, o diabo vem e diz assim: espera um pouco. Vocês estão com a revelação da verdade? E por que são apenas uma meia dúzia? Enquanto que as demais igrejas estão cheias, abarrotadas. E será que vocês não estão errados? Só vocês estão certos, os demais estão errados? Ou eles estão certos e vocês estão errados? Já passou isso pela sua mente? Ele explora a circunstância. Mas o Senhor Jesus disse: não temais, pequeno rebanho, porque é do agrado do Pai dar-vos o reino. Amém. E nós estamos esperando por este reino,
que é um reino espiritual. Amém. E este reino virá. E quando ele vier, Cristo virá, e quando ele vier, não haverá mais esses prós, esses contras que nós enfrentamos aqui. Não haverá mais guerra, não haverá mais terremoto, não haverá mais peste, fome, nada destas coisas, porque será um reino eterno, um reino de paz eterna. Então, meus amados, vale a pena, né? Vale a pena. O irmão citou carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que nem mesmo subiu ao coração do homem, mas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. É algo que você não pode descrever. Se você tem alguma coisa que você acha bom aqui nesta vida, ali é muito melhor. Aquele irmãozinho disse assim: ô irmão Brana, nós vamos caçar esquilo lá no milênio? O profeta disse: eu acho que não, hein? Lá no milênio não haverá morte. Aí ele ficou assim: ô irmão Brana, mas que coisa, nós gostamos tanto de caçar esquilo. Quer dizer, o melhor advertimento que temos aqui é caçar esquilo, e lá não vamos caçar esquilo? Mas o profeta diz: lá tem coisa muito melhor que caçar esquilos. Deus tem preparado isso para o seu povo. Pois bem, se vocês recordam, aqueles que estão anotando, na última escola que fizemos com esta mensagem, paramos aqui no parágrafo 30, aonde o profeta disse: Eva não rejeitou a coisa toda. Eva não rejeitou toda a palavra. Ela não disse: bem, Deus, eu acho que está completamente errado. Ela não disse isso. Eu não creio em uma só palavra disto. Não, eu creio na metade disto. Creio na metade disto, Senhor. O profeta disse: não. Satanás apenas destruiu uma pequena fração dela, uma pequenina fração da palavra. Não toda ela, isso é, não toda a palavra, apenas um pedacinho. E por causa daquilo, porque ela deu ouvidos àquela pequena expressão, e aquilo causou cada cortejo fúnebre. Cada cortejo fúnebre foi causado porque Eva descreu de um pequeno pedacinho da palavra. Aquilo fez cada sepultura, fez cada cabelo grisalho, as pessoas ficando velhas, né? Enrugadas, de ombros caídos, sentindo dores por todos os lados. Falei para um irmão ontem, falei: os velhos não podem encontrar não, porque quando se encontra, só queixando, está doendo aqui na coluna, está doendo aqui na perna, e aí um já sabe de um remédio e ensina: tal remédio é bom, tal remédio. Você é vizinho dos irmãos lá em Ivaiporã. Quando nós chegamos lá, cumprimentei ela: como é que a senhora está? Aí, não estou bem não, a coluna está me judiando. Então, descrer num pequeno pedacinho da palavra causou tudo isso. O profeta diz: causou cada bebê doente, cada pecado que já foi cometido, porque ela tirou apenas um pedacinho da palavra de Deus e simplesmente a extraviou. Então nós paramos aqui. Agora, continuando, o profeta descreve para nós, dizendo que Deus é infinito. Ele é um Deus
onipresente, onisciente e onipotente. Ele é o Criador deste grande universo e de todas estas coisas que os nossos olhos podem ver. Tantas pequeninas coisas como as maiores. Deus criou tudo isso. E Ele é um Deus misericordioso. Ele é a essência do amor. Meu Deus. Porém, interpretar mal a sua palavra, um pedacinho dela, veja bem, deixaria tudo isso acontecer? Pararam para pensar? Deus sendo um Deus misericordioso, um Deus de amor, porém, interpretar mal a sua palavra, apenas um pedacinho dela, ele deixou tudo isto acontecer. Pelo fato de descrer apenas em um pouquinho nela. Então o irmão Branham diz, eu creio que teremos que tomar de volta cada pedacinho dela. Teremos que tomar de volta cada pedacinho da palavra de Deus. Amém. Porque Eva quebrou ou descreu apenas de uma fraçãozinha. Causou tudo isto. E aqueles que estão descrendo de quase toda a Bíblia inteira, querendo fazer a Bíblia dizer uma coisa que ela não diz, para o seu bel prazer. Permita-me uma referência pessoal. Deixa eu ler mais um pouquinho. Então o profeta diz, creio que teremos que tomar de volta cada pedacinho dela, porque estamos confundindo as coisas. E dizendo, a Bíblia diz isto. Está escrito ali na Bíblia, ela diz isto. Mas, honestamente, ela não quer dizer isso. Mas, honestamente, ela não quer dizer tudo isso, não. Nosso Deus é um Deus bom. Eu separei uma escritura aqui, aos Romanos, capítulo 1, digamos aqui, vamos ler, né? Você tem sua Bíblia aberta aí? Romanos, capítulo 1. Quando eu estava lendo as Escrituras, Deus estava me levando à conversão, e eu ouvi um locutor do rádio dizer, e carnaval eterno. E aquela palavra ficou na minha mente. E eu pensei, olha, esse locutor deve saber o que ele está dizendo. Carnaval eterno. Eles pulam esse carnaval 3 dias, naquele tempo era só 3 dias mesmo. Hoje eles pulam o mês inteiro, o ano inteiro. Pula esse carnaval 3 dias, começa a quaresma, tudo se silencia. A gente nem assoviava na época da quaresma. As armas de fogo, as espingardas eram dependuradas, com a boca para baixo. Pula esse carnaval 3 dias, depois entra a quaresma. No fim da quaresma, eles matam a Jesus crucificado. E eu vou arranjar uma Bíblia e vou ler o fundamento desse carnaval. Aí, minha filha tinha ganhado uma Bíblia, eu tinha enrolado numa toalha de rosto e colocado lá dentro de uma caixa. Naquele tempo não tinha guarda-roupa, pelo menos nós não tínhamos. Tinha caixa, guardava a roupa, era dentro de uma caixa. Coloquei bem lá no fundo, porque eu falei, a menina está estudando na escola, agora ela vai estudar esse livro aqui, ela vai fazer confusão, não vai aprender nenhuma coisa nem outra. Eu vou guardar isso, vou esconder. Guardei.
Aí eu lembrei daquela Bíblia, fui lá e peguei e desci na casa do meu irmão, que era crente, e pedi para ele aonde que eu poderia ler a respeito do carnaval na Bíblia. Aí ele chamou a esposa dele, que ele não sabia ler, disse: Lourdes, vem cá, o senhor Albertino está aqui querendo saber aonde que ele vai ler sobre o carnaval na Bíblia. Aí ela veio de lá da cozinha: sei lá, bobo, se tem carnaval na Bíblia. E aí abriu a Bíblia no Novo Testamento e disse: leia aí, leia, começa a ler aqui, você vai lendo. Quando terminou a quaresma, eu estava terminando de ler a Bíblia. Então, quando eu li esse assunto que nós vamos ler aqui, eu pensei: está escrito, mas isso aqui é uma parábola, isso nunca vai acontecer. É o que muita gente está fazendo. Então, Paulo está dizendo aqui: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que é de Deus se pode conhecer, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Os homens, fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus o entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Está acontecendo agora, viu? E honraram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e inflamaram sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo, a recompensa que convinha ao seu erro. Então eu lia isso e eu pensava: isso aqui nunca vai acontecer. Está escrito aqui na Bíblia, mas isso é impossível. Porém, amados, chegamos nesse ponto. Então, irmão Branham está dizendo isso aqui para nós. Veja. Ele diz: porque estamos confundindo e dizendo. A Bíblia diz isto, mas honestamente ela não quer dizer isso. Mas o profeta continua dizendo para nós. Isso não significa, nós dizemos, isso não significa aquilo. E isso significa exatamente aquilo que está escrito. Deus falou aquilo sabendo que ele estava dizendo. Então devemos mantê-la daquela maneira, da maneira que ele a disse, da maneira que ele
escreveu. Agora Jesus falou que não passará nenhum jota e nenhum tio que não se cumpra da palavra de Deus. Então nós, que pela graça de Deus nos chamamos cristãos, e temos a convicção de que estamos naquilo que é verdadeiro, então vamos tomar a coisa completa. O profeta diz isso na mensagem Fé Perfeita 51, você tem que tomar a coisa completa. Não é apenas 90%, 95% ou 99%. Eu sei que alguém pode estar me ouvindo e dizer, mas quem que vai dar conta de viver isso aí? 100%? Eu não dou conta, você também não dá conta, mas Ele, o qual nós temos aceitado como nosso Salvador, Ele que prometeu e voltou no dia de Pentecostes para estar em nós, Ele dá conta de tudo, sim. Ele não colocaria um jugo sobre nossos ombros que nós não dessemos conta de carregar. Não é isso verdade? Então, tenhamos cuidado. Sejamos cuidadosos. Então, Eva, o profeta diz, nós descobrimos, tão logo que Satanás teve que chamar a atenção dela. Agora recordem, ele está em guerra com Deus e os homens e as mulheres são filhos de Deus. Então ele está em guerra conosco. Então Deus está em guerra com Satanás. Então agora recordem, Satanás desce para usar uma tática para tentar contra-atacar o combate de Deus, a sua proteção. Ele está tentando encontrar algo que ele possa, uma melhor arma. Então não havia nenhuma outra melhor arma que ele pudesse encontrar. Então a única tática que ele poderia usar seria através do arrazoamento. Arrazoamento. Arrazoar a palavra de Deus. Quando você para argumentar qualquer coisa, reticência. Amados, o diabo é um espírito. Então, digamos assim, Caim não era filho do diabo. Caim era filho da serpente. Porque a serpente usou, ou melhor dizendo, Satanás usou a serpente. Estão entendendo? O diabo é um espírito. Então falar que Caim é filho do diabo, diretamente, isso não coincide com a palavra. Caim era filho da serpente porque Satanás usou a serpente. Então ele procura fazer o quê? Ele procura arrazoar, argumentar a palavra de Deus. Essa história de que Deus só quer o coração, e ele é bonzinho, e fazer isso não tem problema, e fazer aquilo não tem problema. Olha, a Bíblia diz assim que todo o vosso corpo, alma, espírito, seja plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aqui para o parágrafo 33. Agora descobrimos que este grande inimigo de Deus pensou, maquinou, projetou. Agora, enquanto eles estiverem crendo naquela palavra, nunca poderei chegar até eles.
falando de Adão e Eva. Enquanto eles estiverem crendo naquela palavra, entrincheirado por detrás daquela palavra, eu jamais poderei chegar até eles. Enquanto aquela pequena família no Éden se mantiver através daquela palavra, eu nunca poderei tocá-la. E o profeta disse, nem mesmo pode ele hoje. Enquanto nós, eu e você, mantivermos na palavra, Satanás jamais poderá tocar-nos. Ninguém pode praticar um pecado a menos que haja deixado a palavra de Deus de lado. Porque enquanto você estiver na palavra, Satanás fica bloqueado do lado de fora. Ele pode rugir como um leão, ele pode lamber os lábios, mas jamais ele poderá te atacar. Então veja, ele continua bloqueado. O profeta diz, isto é correto. A palavra de Deus. Aleluia. Mas ele disse, se eu puder usar alguma estratégia realmente boa e raciocinar, Satanás dizendo, não é? Mas se eu puder usar alguma estratégia realmente boa e raciocinar, eu farei alguns arrazoamentos humanos, porque ela é humana, e se eu puder dar arrazoamentos humanos, então nós venceremos a batalha, falando com seus anjos. Nós venceremos a batalha se eu puder arranjar algum arrazoamento humano. Aí agora nós voltamos na Bíblia e a gente vê como foi que ele usou essa estratégia. Primeiramente, ele chamou a atenção de Eva, dizendo, o vosso Deus falou que vocês não podem comer fruto de nenhuma dessas árvores. A Eva, pensando que ela tinha razão de argumentar aquilo, disse, não, Deus falou que nós podemos comer o fruto de todas as árvores, só não daquela árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque disse Deus, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então ele disse, ora, certamente, veja, razoando, certamente, mas vocês não vão morrer não, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os seus olhos serão abertos. E ele falou a verdade. E vocês se tornarão tão sábios quanto é o próprio Deus. Então a Escritura diz que Eva, vendo que o fruto era um fruto desejável, né, para comer, comeu e também repartiu com o seu esposo. Então veja que ele foi citando a Escritura para Eva. Deus falou que vocês não podem comer fruto de nenhuma árvore? Olha, como é que ele sabia que Deus havia dito, olha, os frutos de todas as árvores servirá para mantimento? Ela falou, não, Deus falou que nós podemos comer do fruto de todas, só não daquela árvore. Amados, e esse diabo, esse Satanás é o mesmo. É o mesmo. E ele está em guerra com Deus, e nós, sendo a família de Deus, ele está nos atacando todos os dias. Precisamos de Deus, precisamos do Senhor Jesus, precisamos do Espírito Santo em nós. Amém. Deixa eu ler aqui uma escritura, ou melhor dizendo, um parágrafo da mensagem do profeta. Eu gosto muito disso, isso me deixa religioso. Ele diz assim, o reino de Deus não é desta terra. O reino de Deus está em nossos corações. É o reino espiritual, que somos nascidos nele. Amém. Vou repetir. O reino de Deus não é desta terra. O reino de Deus está em nossos corações.
Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem, é um reino espiritual, que somos nascidos nele. Jesus disse, o reino de Deus vem, mas para tomá-lo, emprega-se força. São João 16, versículo 16. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. E dali para cá se anuncia o reino de Deus, porém para entrar nele, emprega-se força. Exige-se uma renúncia total das coisas mundanas. Emprega-se força. O reino de Deus está dentro de ti. O Espírito Santo, o reino de Deus movendo no homem e governando e controlando. Este é o reino. Amém. É somente assim para vencermos o inimigo, porque ele é terrível. O profeta continuou dizendo aqui no parágrafo 33, portanto, conhecemos o nosso inimigo através de seus ataques, através de suas estratégias. Como que ele ataca? Talvez você não compreendeu muito bem da maneira que eu disse isto, disse o profeta. Nós conhecemos o nosso inimigo. Quando qualquer espírito, qualquer pessoa tentar discordar da palavra de Deus, recordem, esse é o seu inimigo. Esse é seu inimigo. Nós o conhecemos, o seu velho ataque. Foi ele quem destruiu a raça humana. E esta é a forma que ele ainda a destrói hoje. E esta é a maneira pela qual ele te afasta de Deus. É descrendo em sua palavra. E a única maneira pela qual você pode permanecer em companheirismo com Deus é conversando com Ele. Aleluia! Conversando com Ele no frescor da noite. É permanecendo, fortificando na palavra. Amém? A Bíblia nos diz, orai sem cessar. Como uma pessoa pode orar sem cessar? É possível? Claro que é. Você fica orando em espírito. Amém. Seja o que for que você esteja fazendo, você pode estar orando lá dentro, dizendo, Senhor, ajuda-me. Senhor, dirige-me. Senhor, dá-me instrução. Senhor, livra-me desse perigo. Oh, amados, essa é a maneira de permanecermos em companheirismo com Ele. Você deita orando, dorme orando, acorda orando. Mais um dia, Senhor. O Senhor está me dando graça para alcançar mais um dia. Um novo dia está surgindo. Oh, Deus, sê comigo neste dia. Eu não sei o que esse dia me traz, mas é o Senhor quem me traz o dia. Então eu quero rededicar-me a minha vida ao Senhor, todos os meus afazeres. Oh, é assim, irmãos, a vida do cristão. Não há brecha para o inimigo. Agora, no parágrafo 34, o profeta disse: a fim de fazer isso, ele teve que deixá-lo bastante atraente. Para poder conquistar a Eva, ele teve que fazer a coisa atraente, persuadindo. E esta é a maneira que Satanás faz. Ele é bom de serviço, e ele é um bom adversário, e ele faz aquilo atraente.
bonito. Oh, Deus. O profeta vai falar aqui, vou deixar o profeta falar. Ele teve que fazê-lo atraente para Eva. Ele disse: agora veja, querida, você sabe que você não sabe o que é certo e errado. E você deve se lembrar que esse fruto é agradável aos olhos. Ele te fará sábia, falando para Eva. Vocês terão os olhos abertos, vocês tornarão tão sábios o quanto é o próprio Deus. Ele te fará sábia. Oh, se esta não é uma boa isca, profeta dizendo, se isso não é uma boa isca, meu Deus. Apenas tome o seu PhD, ou LL duplo, o LQUSTD, ou algo assim, e você ficará culto. Isso quer dizer, ficará sábio. Aleluia, que coisa. E é bom, viu? É bom ter sabedoria. Eu estava ouvindo um pregador no canal 10, sábado. Eu até marquei o nome dele lá no papel, quero ouvi-lo novamente. Muito sábio, conselheiro, falando do culto doméstico, falando ensinando a família, né? Muito bom. Fica culto, fica sábio. Porém, agora, aquilo não é o que é. É a fé em Deus que o faz. Amém. É a fé em Deus que o faz. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Não é a sabedoria humana, não é a sabedoria intelectual. O profeta vai dizer para nós que você pode ter diploma de teologia que forre uma parede e mesmo assim você não conhece Deus. É o que está acontecendo aí. Meu Deus. Ele te fará sábia. Oh, se esta não é uma boa isca. Porém, agora, aquilo não é o que é. É a fé em Deus que o faz. Você pode ter diploma suficiente para forrar aquela parede com eles e mesmo assim continuar não conhecendo Deus. Vem? Você conhece Deus pela fé e nada mais. Como? Pela fé? Sim, fé em sua palavra. Amém. Esta é a única maneira pela qual ele reconhece a fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É assim que ela vem, ouvindo a palavra de Deus. Às vezes nós oramos e dizemos, Senhor, nós precisamos de um levantamento de fé. Agora, esta fé, ela só vem através de ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós desvirtuamos o nosso pensamento, a nossa mente, e gastamos o nosso tempo ouvindo coisas que não vêm da palavra de Deus. Como queremos crescer na fé? Você conhece Deus pela fé e nada mais. Como pela fé? Sim, fé em sua palavra. Essa é a única maneira pela qual ele conhece a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora Satanás fez aquilo atraente. E ele ainda o faz atraente. Agora eu não estou depreciando nada. E eu espero que você não me entenda assim. E se eu o fiz,
eu não quis dizê-lo desta maneira, mas Satanás tenta fazer da teologia, da educação, um atrativo. Na mensagem O Homem Interior, no parágrafo 16, o profeta disse: eu penso que temos deixado a educação e a teologia tomar o lugar do Espírito Santo. Mensagem O Homem Interior, parágrafo 16. Satanás tenta fazer da teologia e da educação um atrativo. Ora, temos tentado educar o mundo há 2000 anos e está ficando pior do que já foi. Você não pode trazer o povo a Cristo através da educação, através da denominação. Eles tentam deixar isto bonito. O pecado é bonito. O pecado não dói. Se o pecado doesse, como pimenta malagueta, né? Arde. Ninguém pecaria, não. Ninguém queria enfiar uma pimenta daquela na boca e mastigar, né? O pecado é bonito, com certeza é bonito. Agora, se tomamos a Bíblia, nós descobriremos. Deixa eu ver se vamos continuar aí, ou vamos um pouquinho mais à frente, para nós concluirmos. Terminou o tempo. Vamos concluir aqui no parágrafo 40. Você observou o sacrifício de Caim? Quão atraente ele parecia? Bonito. Os frutos do campo e as flores. Lá estava Abel e Caim, ambos adorando a Deus. Ambos edificaram o altar. Porém, Caim trouxe os frutos do campo, e eu posso ver, não é? Que altar bonito que ele edificou. Frutos e legumes e flores, não é? Porém, o altar de Abel não era bonito, não era atraente, porque ele arrastou um cordeirinho. Eu posso ver o cordeirinho fincando as mãozinhas assim, e Abel puxando ele, arrastou ele, colocou ele em cima de uma pedra, e pegou uma pedra pontiaguda, e até que sangrou o cordeirinho, o sangue jorrava, e pegou aquele animalzinho e colocou lá no altar, e colocou fogo, e a fumaça subiu. Aquele cheiro de lã queimada, será que que cheira? Meu Deus! Porém, o irmão Brana disse, não era muito atraente, mas era a justiça respondendo pelo pecado. Amém. Abel soube por revelação que o pecado não foi fruta, não foi maçã que Eva comeu. Abel, por revelação, sabia que foi sangue. Então ele matou aquele cordeirinho, colocou lá no altar, colocou fogo e a fumaça subiu, e Deus atentou para o sacrifício de Abel e não atentou para o sacrifício de Caim, e por isso Caim o matou. Eu estava ouvindo uma reportagem, diz que lá em São Paulo, acho que é São Paulo ou Rio, tem um templo chamado Templo de Salomão. E você, para visitar, você tem que desembolsar, né? Tem que mexer no bolso lá na porta. Senão você não entra para visitar, não. A coisa é atraente demais. Mas vejamos o nosso Deus, sendo Ele o Criador dos céus e da terra.
porém nasceu em uma manjedoura. Aleluia. Que coisa, Deus escrevendo certo por linhas que parece ser torta, não é? Nascer numa manjedoura. O profeta chega a dizer numa mensagem que Jesus, quando nasceu, ele foi envolvido, embrulhado naqueles velhos panos das cangas dos bois. Maria não tinha enxoval, né? Para receber o seu bebê. Jerusalém, a cidade mais religiosa do mundo, não sabia de nada. Aqueles reis vieram lá do Oriente perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles não sabiam de nada. E aquilo alvoroçou até, toda Jerusalém se agitou e até o rei, né? O rei Herodes ficou enciumado. Espera um pouco, rei dos judeus? O rei dos judeus sou eu. E disse para os magos: olha, se vocês encontrarem esse menino que nasceu aqui, é o rei dos judeus, vocês passam por aqui e falam para mim que eu quero também visitá-lo. Ele queria matá-lo. Aí os reis magos, avisados pela divina revelação, voltaram por um outro caminho. E quando o rei Herodes viu que foi enganado, mandou matar as crianças, os meninos de 2 anos abaixo. Porque os magos gastaram 2 anos para vir de lá do Oriente até Jerusalém. Então o profeta vem e mostra: os magos não visitaram nenhum bebê na manjedoura. Eles encontraram um menino de 2 anos de idade. Agora, aqueles pastores que estavam vigiando os seus rebanhos lá no campo, no dia em que Jesus nasceu, anjos vieram fazer aquele cortejo, e cantando e dizendo: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, o Salvador. E quando aqueles anjos foram embora, aqueles magos, aqueles pastores disseram um para o outro: escuta, vamos a Jerusalém ver o que está acontecendo? E chegaram lá e viram, sim, o bebezinho, né? Com Maria, sua mãe. Mas os magos que vieram do Oriente, não viram nenhum bebê, não. Eles demoraram 2 anos. Então, amados, veja, nosso Deus, sendo dono de tudo, do ouro e da prata, nasceu numa manjedoura, não é? Ele disse que não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Quando ele morreu, tomou uma sepultura emprestada. Para pregar, ele tomou um barquinho emprestado. Nada não era dele, tudo era emprestado. Irmão Brana fala numa mensagem que do mais alto desceu ao mais baixo. A cidade mais baixa, chamada Jericó. E o homem mais baixo daquela cidade, que era Zaqueu, teve que descer para vê-lo. Grande Deus, é bom estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, ouvindo esses ensinamentos. Isso é bom demais. Porém, Senhor, o melhor ainda é colocá-la em prática na nossa vida. É entrincheirarmos por detrás da palavra do Senhor e deixar o inimigo selado do lado de fora. Esta é a maneira, Pai, que devemos estar para encontrarmos com o Senhor no dia da sua vinda. Então nós nos encomendamos a Ti. O Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda esse coração desejoso, sedento. Ajuda, Senhor. Ajuda esta pessoa a vencer o mundo. Oh, Deus, vencer o mundo que está do lado de dentro. Porque o mundo do lado de fora nós já o vencemos. Não bebemos, não fumamos, não jogamos. Mas o diabo está fazendo tantas coisas atrativas
que enche os olhos de um homem, de uma pessoa incrédula, de uma pessoa que não tem Deus. Então fica conosco, seu nosso ajudador. Senhor Deus, e esse pedido de oração para esta pessoa, a irmã Edileuza, Pai, está pedindo a oração da sua igreja. Ela mora lá na cidade de Itapira, lá perto de Gaúcha, lá bem próximo de Umuarama. Porém, para o Senhor não há nenhuma distância. O Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe, o Senhor está em todos os lugares. Visita esta irmã, Pai, conceda o desejo do seu coração. Nós não sabemos o que ela precisa, porém o Senhor sabe. Se ela estiver enferma, o Senhor tem o remédio. Aliás, o Senhor não tem o remédio, o Senhor tem a cura. O Senhor tem a cura para dar aos teus filhos. Faça isso por ela. É o que nós desejamos, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Nós oramos agradecidos por esta manhã, Pai. E agora que teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo, quem sabe alguém necessitando de uma bênção especial do Senhor. Socorre-as. O Senhor é o socorro presente na hora da angústia. Ajuda cada um, Senhor, te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.